garotas. Eu vim falar sobre a minha trajetória capilar, vim falar sobre cabelo, autoestima, transformações, mudanças. Então se você é uma garota, fique nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai se identificar. Enfim, já vai deixando seu like e se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito. E o vídeo de hoje é sobre isso, é sobre fases, é sobre transformações, é sobre se reencontrar. E eu não decidi fazer esse vlog somente para contar a minha trajetória, mas também porque eu quero registrar tudo isso que eu sinto pra mim mesma, né? Porque o meu canal é como um diário digital para mim. E também é porque eu fiz uma mudança recentemente no meu cabelo e eu quero deixar isso registrado aqui no canal. E também eu vou aproveitar e falar sobre essas mudanças e sobre como a gente se sente com elas, porque eu sei que talvez muitas meninas se identifiquem também. E se você já me acompanha aqui no canal, você deve ter percebido que o meu cabelo tá um pouco diferente. Antes o meu cabelo era mais cacheado e agora ele está liso. E foi essa mudança que eu fiz no meu cabelo e eu quero falar sobre essa mudança aqui e também falar sobre todas as mudanças que eu já fiz no meu cabelo, sobre como eu me senti em relação a isso, né? E também falar aqui pra caso alguém se identifique, né, como uma forma de conforto, porque eu tenho certeza que muitas meninas já passaram por situações parecidas com a minha. Então é isso. Muita gente acha que é só cabelo, mas pra nós meninas influencia na forma como a gente se vê, como a gente se sente e até na nossa confiança. Bom, o começo de tudo é a infância, né, quando a gente é criança. E eu nasci com o cabelo cacheado, eu nasci cheia de cachinhos e quando eu era pequenininha o meu cabelo ele era bem curtinho e com os cachinhos bem pequenininhos e encaracolados. E durante toda a minha infância, quando eu era criancinha, pequenininha mesmo, meu cabelo sempre foi dessa forma. Mas aí eu fui crescendo e meu cabelo foi crescendo junto também. E quando eu já era uma criança maior, uma mocinha, né, o meu cabelo ele continuava cacheado e também grandão, porque durante toda a minha infância eu deixei o meu cabelo crescer. Então o meu cabelo ele era enorme e como ele era bem grande, os cachos ficaram pesados e aí acabou ficando um pouco mais ondulado. Eu adorava o meu cabelo assim, a minha mãe também, ela achava lindo. E eu gostava bastante do meu cabelo grande e cacheado do jeito que era. Sendo que eu fui crescendo, né, e o cabelo muda também. Quem tem cabelo cacheado ou já teve sabe o quanto que o cabelo cacheado é difícil de cuidar às vezes. Eu não tenho fotos do meu cabelo bagunçado ou em dias difíceis, mas eu me lembro bem como era difícil às vezes cuidar do meu cabelo cacheado, né. Eu não sabia cuidar porque eu era uma criança e quem cuidava do meu cabelo era minha mãe. E assim, ela passava um creme e era isso, meu cabelo enrolava se ele quisesse. Mas, mesmo assim, eu gostava muito do meu cabelo porque ele até que dava jeito, sabe? Até que era bonito mesmo sem saber cuidar dele. Sendo que eu fui crescendo e às vezes ficava mais complicado de cuidar. Chegou aquele momento que eu acho que todo mundo passa, né? De querer mudar. E comigo foi assim, tava enjoada do meu cabelão e quis cortar, mas eu me arrependi. Eu cortei o meu cabelo, gente, até hoje eu me arrependo disso, porque assim, o meu cabelo era maravilhoso, grandão, e eu cortei ele, e isso fez com que meus cachos deixassem de ser mais ondulados, uns cachos mais leves, pra ficar cachinhos mais, né, enrolados. E com isso o trabalho aumentou. E como eu falei, eu e minha mãe não sabíamos muito cuidar, então o trabalho aumentou e acabou sendo um pouco ruim. Bom, eu fui tentando deixar crescer, sendo que a curvatura do meu cabelo mudou muito depois que eu cortei, daquela vez. E eu fui crescendo e a pré-adolescência chegou, né, entre meus 11 e 12 anos. E essa fase tudo muda na gente, né? Tudo muda, tudo é diferente, tudo é mais complicado. E o meu cabelo também mudou muito. E também era muito difícil de cuidar dele. Meu cabelo ficou com uma textura e uma curvatura muito diferente do que era. E eu não conseguia cuidar sozinha. Enfim, eu tentei deixar o meu cabelo crescer porque eu achei que ele iria voltar a ser como ele era antes, né? Antes de eu me arrepender. Sendo que não voltou a ser como era antes, porque a curvatura do meu cabelo tinha mudado. Meu cabelo tinha mudado muito, né? E como eu vi que com o meu cabelo longo, ele não tava grande como tava antes, mas ele também não tava curto, né? Como eu vi que ele grande não tava sendo fácil de cuidar, acabei deixando cortar. Eu acabei pensando em cortar, porque pra mim seria mais fácil. Sendo que também foi complicado da mesma forma, principalmente porque na fase da pré-adolescência é complicado, a gente muda, né? A gente não se sente tão bem às vezes porque os hormônios estão todos loucos
Então, na época da pré-adolescência, eu não me sentia bem com a minha aparência, minha autoestima era muito baixa, porque eu não me sentia bem, né? Eu não me sentia bonita. O cabelo depende muito da nossa autoestima, né? Principalmente para nós garotas, o cabelo dá muita diferença. Eu fiquei nessa, assim, eu tinha uma hora que eu deixava crescer, uma hora que eu cortava de novo, e ele dava muito trabalho de cuidar, né? Eu tentava dar um jeito nele, mas era difícil. Cabelo cacheado é muito complicado de cuidar. E assim, gente, nessa época, quando eu era assim pré-adolescente, eu tentava cuidar do meu cabelo, mas eu não conseguia. Comprei gelatina, comprei creme, pentes diferentes, vários produtos pra tentar cuidar do meu cabelo, eu finalizava. Às vezes dava certo, às vezes não dava. E eu nunca gostava do resultado, sabe? Eu nunca me sentia bem. E também eu não me sentia bem com outras coisas, não era só o cabelo, né? Era tudo, porque naquela época realmente eu não me sentia bem comigo mesma. Não me sentia bem com o meu corpo, eu não me sentia bem com o meu rosto, com o meu cabelo, nada. Então acabou dando aquela vontade desesperada de querer mudar pra querer me sentir bem logo, sabe? Fazer alguma coisa pra achar uma solução pra minha autoestima, né? E como o cabelo era o que mais, assim, me incomodava, e eu achava que se isso melhorasse, tipo, tudo iria ser mais fácil, eu achei que se eu conseguisse resolver isso, se eu conseguisse me sentir bem através do meu cabelo, eu conseguiria resolver as coisas. Então, eu comecei a me interessar pelo alisamento do cabelo, né? Não completamente, porque eu tinha medo de me desfazer dos cachos, até porque eu nunca tinha feito procedimento nenhum no cabelo, além de cortar. Eu nunca tinha pintado meu cabelo, nunca tinha feito nada, sabe? Não tinha química no meu cabelo. Então eu tinha medo, né? Eu tinha medo de alisar meu cabelo completamente, me arrepender, porque eu não sabia como era. A minha mãe acabou deixando eu fazer botox apenas na raiz pra poder abaixar o volume dos cachos, pra eles ficarem mais leves, e eu gostei bastante. Nessa época, né, meu cabelo ficou meio ondulado, ficou legal. Pra quem não sabe, botox também é um tipo de alisamento, é como uma progressiva, mas é um pouquinho mais leve. Quando o alisamento ia saindo do meu cabelo, a raiz ia crescendo, né? Ia crescendo os cachinhos. E ficava muito estranho, porque aqui ficava liso, aqui ficava cacheado, e aqui ficava cacheado também, sabe? Então, ficava estranho quando a raiz estava crescendo, e isso me incomodava um pouco. Acabei dando botox mais e mais, e o botox ia descendo, e meu cabelo, sem nem eu perceber, quando eu fui ver, já estava liso. E sem nem eu perceber, quando eu fui ver, eu já tinha tacado progressiva no meu cabelo e alisado ele completamente, né? Aos poucos eu fui fazendo botox, depois fui fazendo progressiva, e quando eu fui ver, meu cabelo já tava todo liso. E sinceramente, eu gostava muito disso, eu amava meu cabelo liso, eu achava que era muito mais prático e me dava mais confiança. Isso, a partir do momento em que eu comecei a alisar meu cabelo, foi um momento em que eu fui me sentindo mais bonita, eu fui crescendo, a pré-adolescência foi passando, eu fui ficando mais bonita, mais confiante, eu gostava do meu cabelo, então tudo começou a se resolver. Então, eu deixei meu cabelo crescer, e aí eu fiquei com um cabelão e liso, né? Meu cabelo era grande, liso, e eu adorava meu cabelo, gente. Sendo que eu não cuidava, né? Eu não cuidava do meu cabelo. Meu cabelo, gente, ele sempre foi pouco, eu nunca tive muito cabelo, e ele é muito, muito fino. Então, o meu cabelo é muito delicado, se eu não cuidar, ele não vai aguentar, né? Então eu usava muita chapinha e muita fonte de calor, não usava protetor térmico, não hidratava muito. Eu não fazia por onde também, eu também não ajudava, né? O cabelo foi ficando um pouco ralo nas pontas. Sendo que depois de um tempo eu queria que essas pontas ralas saíssem, então eu acabei cortando elas, deixando meu cabelo médio, né? Eu deixei de ter aquele cabelão e deixei ele médio. E eu gostei bastante, né? Foi uma mudança pra mim que eu achei que ficou bem bonitinho, eu gosto do meu cabelo médio. E foi isso, sendo que eu comecei a fazer uma coisa diferente. Antes eu fazia progressiva no salão e eu comecei a fazer em casa sozinha. Eu comprei um produto e comecei a fazer progressiva em casa sozinha. E foi a partir daí que o meu cabelo começou a mudar muito, porque eu não sabia aplicar da forma correta, provavelmente o produto também não era adequado. Então isso começou a fazer com que meu cabelo ficasse muito desgastado. Quando meu cabelo ele tava médio, tava começando a se desgastar por conta da progressiva que eu estava fazendo sozinha, eu não tava gostando tanto da aparência dele, então eu queria fazer alguma coisa pra tentar me sentir melhor. E eu acabei fazendo uma franja. Eu fiz uma franjinha assim mesmo, gente, e eu gostei muito, eu adorei a minha franja. Inclusive eu sinto muita saudade dela, porque, gente, eu acho que dá uma personalidade uma franja, sabe? E eu fiquei por pouco tempo com ela, infelizmente.
porque depois disso eu decidi fazer uma mudança mais drástica. E eu pensava muito, muito em fazer isso, mas eu tinha muito medo, porque eu sou uma pessoa que não gosta de me sentir feia, eu não gosto de estar com a autoestima baixa, porque, gente, eu sou uma pessoa muito vaidosa, eu sempre fui, eu gosto de me sentir bonita, de me sentir bem. Quando eu não tô me sentindo bem com a minha aparência, eu não tô me sentindo bem com nada, sabe? E acho que muitas garotas são assim, eu tenho certeza que muita gente vai me entender também. E então eu tinha muito medo de passar pela transição capilar, porque eu sabia que eu não ia aguentar. Eu tinha muito medo de não aguentar passar por isso, porque o problema não era o cabelo liso, eu achava lindo o meu cabelo liso. O problema era a saúde dele, né? E eu também tinha vontade de ver como era o meu cabelo natural. Então acabou que eu queria o meu cabelo natural, mas eu não queria passar pela transição capilar. Então eu acabei achando uma forma de ter meu cabelo cacheado de volta, mas não era de uma forma natural, era uma forma artificial de fazer os cachos voltarem, que é um processo que se chama desprogressiva. Não sei muito bem explicar como é, mas é uns cachos artificiais que você faz com química no seu cabelo. E como eu não tinha coragem de passar pela transição capilar, eu acabei fazendo isso. E assim, gente, foi uma coisa horrível que eu fiz, porque meu cabelo já tava desgastado, já tava péssimo, né? Então já tava muito fraco. Fazer isso foi muito ruim, porque além do processo não ter funcionado, o meu cabelo ficou muito mais fraco e ainda não adiantou. Então eu fiquei muito mal, porque meu cabelo ficou bem ralinho. E depois disso eu falei, eu tenho que parar de dar química no meu cabelo. E é isso aí, eu vou ter que tomar coragem de fazer essa transição capilar. E eu fiz. Fui no salão, cortei meu cabelo bem curtinho, esperei o tempo agir, fazendo meus cachos voltarem, fazendo meu cabelo crescer. E eu não vou mentir, não foi um processo tão difícil quanto eu imaginei. Eu achei que ia ser muito mais difícil. Meu cabelo cresceu rápido, os cachos voltaram muito rápido e não ficou feio. Tive que comprar os produtos todos, comprei vários produtos. E o meu cabelo foi crescendo, né? E chegou até o momento em que tá nos meus vídeos aí anteriores, né? Meu cabelo ficou daquela forma, ficou cacheado aqui, ficou um cachinho bem encaracoladinho, pequenininho. Sendo que eu gostava do meu cabelo cacheado, eu achava bonito. Sendo que, infelizmente, o processo de deixar ele bonito era muito difícil pra mim. Era muito complicado, sabe, gente? Eu não sabia muito bem cuidar do cabelo cacheado e eu não tinha paciência, é muito difícil. E como eu falei pra vocês, o meu cabelo ele é muito fino, então a finalização não durava. Não durava nem um dia, nem hora se brincar, sabe? Então eu tinha que estar o tempo todo finalizando se eu quisesse me sentir bonita. Sendo que não dá, às vezes não dá tempo e não dá, né, gente? Então acabava que eu não me sentia bem, porque meu cabelo tava quase sempre desarrumado, preso. E eu não gosto de me sentir feia, então eu não gostava de ir desarrumada pros lugares. Então eu tinha que fazer um penteado, e eu não sei fazer penteado, eu tinha que ficar aperreando minha mãe pra fazer penteado em mim. E era péssimo, gente. E assim, eu gostava do meu cabelo cacheado, mas até quando ele tava arrumado, nem sempre ficava do jeito que eu gostava, porque cabelo cacheado é muito complicado. E o meu era mais ainda, porque meu cabelo era pouco e fino. Ele era volumoso por conta dos cachos, mas mesmo assim, era muito difícil manter ele bonito, manter ele arrumado. Era um processo muito complicado. Então acabou que eu voltei a me sentir muito mal em relação à minha autoestima, porque o meu cabelo também, ele crescia rápido, mas por conta dos cachos ele encolhia. E eu não gostava do meu cabelo curto estando cacheado. Eu gosto do cabelo curto, mas não quando ele tá cacheado, sabe? Então eu comecei a me sentir muito mal de novo com a minha autoestima, eu não tava me sentindo bonita. E eu fiquei muito mal, sabe? Muito abalada com isso. Eu tentava, sabe? Eu passei a cuidar do meu cabelo, mas mesmo assim nunca era o suficiente, sabe? Eu não tava me sentindo bem. E depois de pensar muito, e de ter certeza se eu realmente queria fazer isso, eu acabei tendo uma vontade de voltar a fazer progressiva no meu cabelo. Porque eu sabia que se eu voltasse a fazer progressiva no salão, meu cabelo não iria ficar desgastado, porque o problema foi eu ter começado a fazer em casa e também o fato de eu não cuidar do meu cabelo. Hoje em dia eu cuido muito dele. Eu tava pensando em voltar a fazer progressiva, e se eu fosse voltar, eu voltaria a fazer no salão. Então,
E assim, eu passei um ano quase sem fazer química no meu cabelo por conta da transição capilar. Então foi tempo suficiente pro meu cabelo se recuperar, sabe? Então eu acabei voltando a fazer a progressiva. E é isso, meu cabelo hoje em dia tá assim. Acabei alisando ele completamente. E eu tô me sentindo bem, minha autoestima finalmente voltou, meu brilho finalmente voltou. Gente, é outra coisa quando a gente tá se sentindo bem. Às vezes a gente tem que se arriscar, porque às vezes pode não dar certo, mas e se dá, né? A gente não tem que ficar pensando no e se não der certo, e não se der certo, e se dar certo, né? E se não der certo, tudo tem um jeito. Eu já caguei tanto com o meu cabelo e eu sempre arrumei uma solução pra ele voltar a ser de uma forma que eu gosto. Enfim, gente, quando tem algo que a gente não tá se sentindo bem e a gente muda isso, é outra coisa. Quando você se sente bem com a sua aparência, tudo muda, sabe? Você brilha, entende? E outra coisa, sabe? Você se sente mais confiante. E só de você estar confiante, você parece ser mais bonita, porque a confiança traz beleza pra gente, sabe? Eu gostava do meu cabelo cacheado e muitas pessoas à minha volta gostavam também, muita gente elogiava o meu cabelo, mas eu não me sentia bem com ele. Então, não adianta as pessoas acharem bonito se você não acha, sabe? Então eu acabei decidindo mudar pelo meu bem, entende? Por mim, pela minha autoestima. Isso foi melhor pra mim, porque agora eu com o cabelo liso, por mais que seja, né, com química, por mais que não seja o meu cabelo natural, eu sinto como se fosse feito pra mim, porque é a forma que eu me sinto bem. Porque eu me sinto mais confiante, me sinto mais brilhante quando eu tô me sentindo bem. E eu me sinto bem com o cabelo liso. Com o cabelo cacheado eu não tava me sentindo assim. E agora eu tô fazendo o possível, né, pra cuidar do meu cabelo. Tudo que eu não cuidava antes quando o meu cabelo era alisado, hoje eu cuido. Faço protetor térmico, hidrato, tô fazendo tratamento no salão. E eu voltei a fazer a progressiva no salão, né, não tô mais fazendo sozinha, nem mais vou fazer isso. E eu faço progressiva com uma pessoa de confiança. Eu tô fazendo o possível pra cuidar dele, né. E claro que o cabelo liso também tem a sua parte ruim, né? Às vezes também é um pouco difícil de lidar. Mas tudo tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. E vai de pessoa saber com que ela consegue lidar melhor. Tem gente que, por mais que o cabelo cacheado seja difícil de lidar, tem gente que sabe lidar bem com isso, sabe? Que sabe conviver com isso bem. Eu não conseguia, então por isso que eu tive a necessidade de mudar. E mudei, né? Então é isso, gente. Hoje em dia meu cabelo está assim e eu estou me sentindo linda, gente. Minha autoestima voltou, meu brilho voltou, eu estou me sentindo maravilhosa e cuidando muito desse cabelinho aqui. Mas, gente, todas as fases do meu cabelo foram muito especiais pra mim. Por mais que algumas eu não tenha gostado tanto, todas elas fazem parte da minha história, da trajetória do meu cabelo, fazem parte de mim, né? E todos nós temos aqueles momentos de que se arrependeu de fazer alguma coisa no cabelo, acontece com todo mundo. Enfim, eu fiz esse vlog pra poder contar da trajetória do meu cabelo e deixar como registro pra mim mesma aqui no canal, como eu já falei lá no começo. E também porque é uma forma de acolher vocês, pra caso em algum momento você já tenha passado por esses momentos de crises em relação ao cabelo, em crises de autoestima, e saiba que você não tá sozinha nessa. Todo mundo tem problemas, todo mundo em algum momento já teve uma autoestima baixa, é normal passar por fases assim. Mas o importante é você se levantar e saber que tudo passa. No fim, o mais importante é você se sentir bem do jeito que você escolher ser. Que cada fase do nosso cabelo lembre a gente de que mudar é normal. E que a nossa autoestima merece sempre vir em primeiro lugar. Espero que a minha trajetória e esse papo de garotas inspire a você a se olhar com mais carinho. Esse foi o vlog, espero que você tenha gostado. Um beijo enorme e tchau, até o próximo vídeo.